Olá, eu sou o professor Eldio Lobo Ribeiro, médico psiquiatra forense. O que é saúde mental? Trata-se de uma questão um pouco controversa, ainda não tão consensual, mas um conjunto de informações sobre esse tema coloca como sendo uma condição pessoal de relacionar-se de maneira adequada e com o menor número de conflitos, junto com condições de resolver, atender as demandas da vida com o mínimo de sofrimento e o máximo de performance na resolução dos problemas do dia a dia, bem como ponderação entre dificuldades e facilidades, erros e acertos, de maneira a viver e conviver de forma harmoniosa, produtiva e com a menor quantidade possível de vivência por desconforto. E ainda respeito ao outro e condição de relacionar de maneira crítica com as regras e especialmente o atendimento das leis. Então, esta é a saúde mental, entendendo como uma sensação de bem-estar a partir do boa condição de convivência e de resolução dos problemas do dia a dia. Sobre crianças e adolescentes, existem algumas especificidades do funcionamento mental, porque obviamente ainda não ocorreu o amadurecimento experimentado pelos adultos. Então existem algumas especificidades na avaliação dos menores, especialmente em perícias, em que gestos, comportamentos e relatos de familiares, professores e outras pessoas da convivência com essas crianças e adolescentes contribuirão para a organização de informações relativas à saúde ou ausência de saúde em crianças e adolescentes, a partir especialmente de condições adversas, de desgaste das relações familiares e de outras formas de exposição, como por exemplo a violência. Em crianças e adolescentes também é necessidade de avaliarmos o superego, que seria uma instância mental que, de maneira controversa, alguns entendem que já pode ser avaliada e outros profissionais acham que ainda é muito precoce para ter uma avaliação que atinja essa instância mental, que está relacionada ao controle de impulsos, a regulação entre amor e ódio e especialmente aquele que organiza os comportamentos desta criança e deste adolescente. E as expressões de amor e ódio. Desta maneira, avaliar crianças e adolescentes há a necessidade de contextualizar, considerando que apresenta o sistema nervoso central e, por consequência, seus atos, gestos, conclusões, ainda com limitações. Sobre a exposição de crianças e adolescentes à violência. Crianças e adolescentes estão expostos a diferentes formas e modos de violência, desde aquelas violências que são diretamente aplicadas, ou seja, violências ativas, como por exemplo sofrer agressão, como a violência com características passivas, ou seja, essa criança não receber a assistência, o afeto e os cuidados especiais esperados para o seu desenvolvimento saudável. Então, existem as agressões em que crianças e adolescentes recebem lesões de maneira ativa e direta, bem como a situação contrária, em que são violentadas pelo fato de não ter os seus direitos vivenciados e garantidos. Temos então a violência auto-infligida, que é aquela que a criança e adolescente machuca-se tanto em função de adoecimentos que aconteceram de maneira espontânea por motivos diversos, como aquelas que se machucam relacionadas ao sofrimento da tentativa de aliviar a angústia em função de estarem vivendo com má qualidade. Também a violência coletiva e interpessoal. Sobre crianças e adolescentes vítimas de violência, há uma tendência dos profissionais de saúde a acharem que os familiares mais próximos não são os principais autores, mas sim as pessoas fora dos relacionamentos familiares. Mas é o contrário. O risco muito maior de uma criança e adolescente sofrer agressão ativa ou passiva é através de seus familiares mais próximos. E nas avaliações, essa investigação, esta avaliação e a exploração
dessas informações devem ser feitas exaustivamente com as pessoas do relacionamento mais próximo, incluindo pais, como pais biológicos, padrastos, madrastas. E, além da violência física, existe também a violência psicológica, aquela através de ameaças, de restrição de direitos, de imposição de castigos com limitação de espaço, bem como violência sexual. Na violência sexual, há o entendimento errôneo de algumas pessoas e profissionais de que este tipo de violência incluiria, por exemplo, penetração sexual. E não. A violência sexual está, inclusive, em palavras, em olhares e em gestos obscenos. Assim também são consideradas violência de característica sexual, bem como negligência. Este é um aspecto dificilmente lembrado por profissionais e peritos da área da saúde, de que o fato de deixar de levar a criança para estudo, a ausência de cuidados de saúde, a restrição para a alimentação e não ofertar carinho, afeto, apoio, segurança para uma criança e adolescente também é uma forma de violência na forma de negligência, na perspectiva de não ofertar o que está garantido nos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente das crianças e adolescentes. Então, temos violências físicas diretas, aquelas que envolvem o contato físico direto de uma pessoa contra outra, que pode ser através de chutes, murros, puxões de cabelos, beliscões, com ou sem lesões, e tem a violência física indireta, ou seja, aplicada de uma pessoa contra outra por objetos, como por exemplo chicotes, varas, atirando objetos, e a violência psicológica. A violência psicológica, que é essa que não deixa marcas físicas, como hematomas, sangramentos, lesões, ela tem características tanto de ações punitivas, desproporcionais ou de qualquer natureza, bem como desvalorização da criança em relação aos seus pedidos, anseios, manifestações, bem como o desprezo a queixas, como de dor, diarreia, febre, desconforto físico. Então, essas são características de violência psicológica, bem como o isolamento, deixar de dar atenção à criança, tanto nos seus aspectos de sobrevivência, como também de interação social, aprendizado, aulas em cursos extracurriculares que foram pedidos e desejados, e também exploração, corrupção e falta de afeto. Mais uma vez, a ênfase nas formas de violência que ocorrem por ausência de cuidado, por negligência, por falta de assistência dos adultos, pais, em relação a crianças e adolescentes. Enfim, muito enfático que tem a violência ativa e também aquela com características passivas, em que deixou-se de ofertar o que a criança e o adolescente tinha necessidade. Violência sexual. Novamente, a observação que, infelizmente, a maior parte dos agressores sexuais, tanto com características físicas, como também por outras, através de olhares, toques, palavras e gestos obscenos, infelizmente, a maioria dessa violência sexual é causada por familiares, especialmente familiares de primeiro grau, como pais, irmãos e a pessoas de íntima relação também, com vizinhos, outros familiares, padrinhos. Infelizmente, então, a violência sexual, crianças e adolescentes estão mais vulneráveis às pessoas do relacionamento mais próximo, então, e não do relacionamento mais distante. E negligência. Existe a negligência tanto de sabidamente o adulto deixar de proteger a criança em situações que ela está claramente em risco de ser agredida, não ser cuidada, como, por exemplo, o abandono da criança ou deixar a criança em um carro desprotegido e sozinha,
por muito tempo em ambiente que não é considerado seguro, sem nenhum acompanhante. Abandono, desatenção, no sentido de, por exemplo, desconsiderar queixas físicas e psíquicas, ou seja, criança e adolescente que está relatando dificuldade de aprendizado, diminuição de fome, alteração do sono, mudança do apetite, desinteresse pelo dia a dia, bem como dificuldades para o aprendizado, para deslocar de um lugar para o outro. Deixar de ouvir, buscar avaliação médica de outros profissionais de saúde para queixas de crianças e adolescentes é também uma forma de agressão por negligência, por abandono. Pais na formação da criança e adolescentes. Consistentemente, a farta literatura relacionando que o desenvolvimento saudável de uma criança e de um adolescente para a fase adulta é dependente da contribuição, assistência e disponibilidade, tanto afetiva como material, por parte dos pais, ainda que sejam os pais adotivos, e mesmo que essa criança não tenha nem pais biológicos, nem pais adotivos que a assumiram dos cuidadores de instituições especializadas no acolhimento de crianças e adolescentes sem familiares que tenham prestado cuidados. Então, os pais ficam consistentemente reconhecidos como sendo estruturadores, estimuladores e impulsionadores do desenvolvimento físico, intelectual e da capacidade de relacionar com o mundo de maneira saudável e equilibrada. Relações entre pais e filhos. Então, relações entre pais e filhos, embora muitas pessoas e profissionais tenham dificuldade de compreender que possam estar rompidas, distorcidas, disfuncionais, sempre devem ser lembradas e avaliadas quando está se fazendo a verificação de características de saúde comportamentais de crianças e adolescentes em cenário de perícia ou em cenários pedagógicos ou mesmo de atendimento assistencial em saúde. Porque sofrimento, dificuldades no desenvolvimento escolar, adoecimento mental na fase adulta pode ocorrer, mesmo que por motivação de vários fatores interagindo, especialmente porque essa criança foi privada de afeto nos primeiros anos de vida. E também a limitação de assistência afetiva e material da criança e adolescente é um fator de risco para o desenvolvimento de dependência de álcool e drogas na fase adulta. E a avaliação da saúde mental em casos de divórcio. Frequentemente, em situações que há mudança da estrutura familiar, como separação dos pais, crianças e adolescentes podem ter consequências de sofrimento psíquico, físico e acabam adoecendo em função desse rompimento da estrutura familiar anterior. Disso, então, podem ter sofrimento psicológico e muitas vezes o profissional de saúde é convocado em perícia para relacionar se a criança e adolescente tem ou não sofrimento e o quanto esse sofrimento está relacionado com o rompimento familiar e se há diferença entre pai e mãe na causa deste adoecimento infantil e de adolescentes. Então, as relações entre lei, psiquismo e comportamento, ela é complexa e envolve a avaliação tanto de funcionamentos normais como disfuncionais e cabe ao profissional da saúde prestar o máximo possível de esclarecimentos para a justiça, no sentido de que a criança ou adolescente é ou não portador de um adoecimento mental ou físico e se existe possibilidade de esclarecer se esse adoecimento tem relação com as questões familiares. Em relação a crianças, adolescentes e amparo legal. Felizmente, na legislação no sistema judiciário brasileiro, existem leis específicas que garantem todas as formas de acesso a direito, proteção,
segurança para crianças e adolescentes. Especificamente, o Estatuto da Criança e Adolescente da década de 90, a Lei de Cuidados sem Uso de Castigos, a famosa Lei das Palmadas, e também a Lei 11.698 da Guarda Compartilhada, que é uma grande evolução no sentido de filhos de pais separados poderem, de maneira equilibrada, ajustada e programada, manter a convivência com ambos os pais nas devidas proporções de disponibilidade e segurança de ambos. Essa então foi a nossa aula de temática forense e família. Muito obrigado, tenha um ótimo estudo e desejo um grande aprendizado. Muito obrigado.